Amém? O frio está contagiando, né? Parece um grupo de adolescentes presbiterianos. Amém? Amém. Espanta esse frio aí. Já tem esse negócio aí no rosto que é esquisito, né? Tem que se mexer. Só a humanidade se comunica com palavra. Não sei se você já tinha pensado nisso, mas é para pensar. A gente recebeu essa condição de Deus e a nossa comunicação é revestida de poder. E aí, galera, hoje o que eu quero chamar a atenção de vocês é isso. Jamais subestime o poder das palavras. A gente tem que ter muito cuidado com esse poder, com esse atributo, com essa capacidade que as nossas palavras têm de gerarem coisas boas, mas também de gerarem coisas ruins. Com a minha palavra eu posso iniciar uma família. Posso chegar como eu fiz, cheguei para minha namorada e falei, cara, eu te amo, quer casar comigo? Casei e formei uma família. Com uma palavra eu suscito uma guerra. Sai daqui, eu não te aguento mais, some. E aí o bicho pega. Um juiz pode proferir uma palavra que pode mudar o futuro de uma determinada pessoa. Dependendo do que ele falar, está absolvido ou está condenado, a palavra dele tem uma repercussão de forma estrondosa na vida de alguém. Um médico, ao expor um diagnóstico, né, você vai lá fazer um exame, está apreensivo esperando um diagnóstico, dependendo do que o médico fale para você, você vai ficar tranquilo ou vai ficar desesperado. Então, a gente tem que ter ideia que a nossa palavra, ou seja, esse atributo divino que sofreu a ação da queda, depois que o homem se lambuzou, se afastou de Deus, tem poder, tanto para abençoar como para amaldiçoar as pessoas. Se a gente usar a palavra da forma determinada por Deus, da forma revelada por Deus, da forma que é vontade de Deus para a vida da gente, uns com os outros, vai ser sempre bênção. O problema é quando a gente usa a palavra de qualquer maneira, quando a gente se comunica com o outro de qualquer maneira, quando a gente se fala sem ter nenhum cuidado com o que está sendo falado. Aí é um problema. Aí é um problema. Por isso, muito cuidado com as suas palavras. Na carta escrita por Tiago, na epístola escrita por Tiago, ele compara, né, a nossa língua, esse músculo pequenininho que suscita as palavras, né, dependendo da flexão da língua dentro da nossa cavidade oral, a gente vai dando formatação às palavras, a sonoridade, a fonética. E aí Tiago vai comparar a nossa língua, um dos órgãos mais importantes na administração da fala, ele vai comparar a um freio, a um incêndio, a uma árvore frutífera, a um animal venenoso, fonte de águas boas ou fonte de águas amargas. Tudo isso, o que Tiago está querendo dizer é que a nossa fala, as nossas palavras podem ser bênção, podem ser fontes de bênção ou de maldição. Mas o texto que eu quero compartilhar com vocês não está em Tiago, está lá em Colossenses. Estou só fazendo uma introdução. Eu quero que você abra a sua Bíblia ou ligue, né, nessa escuridão só com Bíblia eletrônica mesmo. Se você tiver com Bíblia de papel aí, vai ralar. Vai ter que ligar a luz do celular para poder enxergar. Mas acho que está todo mundo com Bíblia eletrônica mesmo, né? Então liga lá, Colossenses 4. Você que está em casa pode usar a Bíblia de papel, né? Colossenses capítulo 4, lá no finalzinho do Novo Testamento, uma das cartas do apóstolo Paulo, uma carta pastoral de Paulo para a igreja, para cristãos em Colossos. Colossenses 4, a gente vai ler do versículo 2 ao versículo 6. Nessa sessão curtinha dessa carta, o apóstolo vai instruir seus irmãos em Cristo. Ele está falando com gente que já teve uma experiência com Jesus, está falando, cara, para vocês terem muito cuidado com a fala, com as suas palavras, com a comunicação. E, igualmente, Paulo vai mostrar para a gente que Deus deu a gente o poder de falar com Ele, o poder, através das palavras, de proclamar o Evangelho. A gente consegue ensinar o Evangelho para as outras pessoas, e com a nossa palavra a gente tem o poder de dar testemunho do que Deus está fazendo na vida da gente. Então Paulo vai chamar a atenção para esses 3 pontos
que eu quero compartilhar com vocês. Lá, Colossenses 4, a partir do versículo 2, diz assim, Paulo já começa com uma aplicação prática, já falando para a igreja fazer uma parada. Dediquem-se à oração, estejam alerta e sejam agradecidos. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. Sejam sábios no procedimento com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Vamos analisar cada versículo? Amém? Passagem top, cheio de lição maneiríssima para a gente e também com muitas aplicações. Mas vamos analisar aí o versículo 2, Paulo já começa dando uma ordem para a igreja. Olha só, dediquem-se, invistam, insistam na oração. Para quê? Por que eu tenho que orar? Aí Paulo vai falar, cara, a oração é a forma mais sublime da gente usar as nossas palavras, da gente usar o atributo que Deus deu a gente de se comunicar. Deus fala, cara, vocês podem se comunicar comigo. Aí Paulo vai falar, cara, fala com Deus, insiste em conversar com Deus. Para quê? Para que você fique sempre alerta, para que você não seja um crente boca aberta, um bocó gospel, para você estar sempre ligado, para que você construa, nutra um coração sempre agradecido. Toda vez que eu estou falando com Deus, toda vez que a gente está aqui cantando, a gente lembra do que Ele fez e tem feito por nós. Isso suscita louvor no nosso coração, isso suscita gratidão. Eu me lembro do que eu tenho que agradecer a Deus. Então Paulo está falando, igreja, em Colossos, olha só, dediquem-se à oração, fiquem sempre alerta, porque se eu estou alerta, eu não vou entristecer o Deus que me criou, não vou entristecer o Deus que me ama, mas eu tenho que estar alerta. A gente só peca quando está distraído. A não ser que você já acorde com um catiço no corpo, aí, hoje eu vou pecar. Aí é outra história. Mas assim, quando você está lá no seu dia, lá fazendo as paradas lá, cara, você só dá a mancada quando fica distraído, quando não está conectado com o alto. Então Paulo está falando, cara, dediquem-se à oração, estejam alerta, fica ligado, e sejam agradecidos, porque a ingratidão é um pecado também cruel, insuportável. Gente que murmura, gente que esquece a quantidade de motivos que tem para agradecer. Então Paulo está falando, cara, usa a oração para, através dessas palavras, através da comunicação, vocês terem a mente de vocês renovada, ligados com o Senhor. Peçam a Deus para que Ele deixe a mente de vocês sempre alerta e agradecida, que vocês sejam cristãos agradecidos. E aí Paulo dá uma ordem, né? Perseverem em oração para manter o encanto, a gratidão, o amor. Então essa é a primeira lição, muito cuidado com as suas palavras, porque com elas nós falamos com Deus. Você já pensou nisso? Cara, Deus deu a gente a possibilidade da gente conversar com Ele, com Todo-Poderoso. Ele podia simplesmente criar a gente, salvar a gente, mas falar, cara, eu não quero papo com vocês não, vocês são muito enrolados, muito confusos, muito instáveis, muito esquisitos. Mas não, cara, fala comigo, mesmo sendo esquisito, eu quero que você converse comigo. Isso é maneiríssimo. O falar com Deus nos afasta do pecado, nos mantém com o coração humanizado, sensíveis, gratos. Segunda lição, muito cuidado com as suas palavras, porque com elas nós proclamamos o Evangelho. A gente fala para outras pessoas de algo que muda, que tem o poder de mudar a eternidade delas. Então Paulo vai falar aqui no versículo 3 e 4, ao mesmo tempo que vocês vão insistir, vão se dedicar na oração, Paulo vai falar, agora eu quero que vocês orem por mim também. Orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem. Eu quero pregar o Evangelho, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, ou seja, morte e ressurreição de Cristo, pelo qual eu estou preso. Paulo está falando, eu estou preso, não é porque eu fiz coisa errada não, estou preso porque eu preguei tanto o Evangelho que a galera me prendeu. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. Aí Paulo dá mais uma instrução para a igreja, mais uma aplicação pedindo, vocês vão se dedicar à oração,
ter cuidado na forma como vocês conversam com Deus. E agora eu estou pedindo para que vocês, conversando com Deus, intercedam por mim, porque eu quero pregar o Evangelho. Com as nossas palavras, a gente prega o Evangelho. Mesmo preso, Paulo estava, a maior preocupação de Paulo era pregar o Evangelho. Não era sair da prisão. Agora Paulo pede para que a igreja interceda por ele, pedindo para que Deus criasse mais oportunidade para ele pregar mais, mesmo dentro da prisão. Ele sabia, eu sou cidadão romano, tenho oficiais romanos, gente da elite da sociedade romana, que tem que ficar de plantão, X horas comigo, eu vou pregar o Evangelho para esses caras. Quando que eu teria oportunidade de pregar para a nata da sociedade romana? E aí eu estou aqui parado, os caras têm que vir até mim. E aí fala, cara, eu estou pedindo para vocês, intercedam por mim, para que Deus crie oportunidades para que eu fique falando do Evangelho. Paulo não pede para que Deus o livre da prisão. Percebe aqui? Ele podia falar, igreja querida, ore para que Deus me dê liberdade, para que eu saia da prisão. Não. A preocupação dele é pregar o Evangelho. Para ele, o mais importante é usar esse atributo maravilhoso para proclamar o Evangelho. E aí o poder para pregar o Evangelho com as nossas palavras fica claro que vem da oração. Paulo está falando sobre comunicação, mas está falando o tempo todo sobre oração. Se a gente fala pouco de Jesus, se a gente fala pouco com Jesus, provavelmente a gente vai pregar pouco. Percebe isso? Está tudo relacionado com as nossas palavras. Se eu converso pouco com Deus, muito provavelmente eu vou falar pouco de Deus para as outras pessoas. Se a minha comunicação com Jesus é anêmica, é rarefeita, volta e meia, só quando eu lembro, só quando eu vou à igreja, dificilmente você vai lembrar de proclamar o Evangelho, de falar do Evangelho, de conversar sobre Jesus com as outras pessoas. Se a gente fala pouco de Jesus para as pessoas, provavelmente é porque a gente está orando pouco. A gente está conversando pouco com Deus. Terceira lição. Estou rápido, que é para esquentar, para espantar o frio, viu? Estou acelerado. Terceira lição, muito cuidado com as suas palavras, porque com elas nós testemunhamos aos não convertidos. Dependendo da forma como eu falo, dependendo do que eu falo, dependendo do que eu não falo, eu vou dar um testemunho positivo da pessoa de Cristo na minha vida, ou eu vou causar um escândalo. A pessoa vai olhar para mim e vai falar, cara, isso aí quer ser crente? Versículo 5. Sejam sábios no procedimento com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. Paulo está usando a mesma expressão que Jesus usou, quando fala assim, os que são de fora. Ele está se referindo às pessoas que são fora da fé, da família da fé. Gente que ainda não teve um encontro real com Jesus. Paulo está falando, sejam sábios, fique esperto, fica ligado, quando no procedimento, no tato, na convivência com a galera que ainda não teve um encontro com Jesus. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. Jesus também fez essa distinção entre quem era discípulo e quem não era discípulo. Paulo está repetindo a mesma coisa que ele aprendeu com Jesus. Aqui em Colossenses 4, Paulo está falando, a ordem é, sejam sábios. O que é isso? Tenham cuidado na forma como vocês conversam com as pessoas que ainda não são cristãos. Gente que ainda não teve uma experiência impactante com Jesus. Gente que já ouviu falar sobre religião, mas que não vive o que vocês estão vivendo. E Paulo está falando, cara, tenha cuidado com essas pessoas. Tenha cuidado com o que você vai falar com essas pessoas. Tenha muito cuidado com as suas ações, porque diante dos não cristãos, o que a gente fala muito mais do que só falar. Diante de um não cristão, você vai ser muito mais medido, pesado, pelo que você está fazendo do que necessariamente pelo que você está falando. Você pode até falar coisas bonitas, pode até se preocupar com o que você está falando, mas se você está fazendo coisas equivocadas, o que você está fazendo de equivocado vai cobrir o que você está falando de forma correta. A Bíblia que seu amigo não crente tem contato é você.
Ou você acredita que o não crente lê a Bíblia? Né? Sexta-feira, um friozinho, vou ler a Bíblia toda hoje. Não vai. Não vai. A Bíblia que o seu amigo não crente tem contato é você. O que o seu amigo não crente conhece de Jesus é só o que ele está vendo em você. É só o que ele está ouvindo da sua boca. Então, esse somatório de palavras e ações tem um impacto muito grande, de forma abençoadora ou de forma arrasadora, na vida do não crente que convive com a gente. A gente não pode ter nada em nosso testemunho pessoal que envergonhe o Evangelho. Que a pessoa olha para a gente e fala, olha só, aquilo ali se diz crente. Um exemplo, o cara é crente, mas ele não é educado, ele não é cordial com os colegas dele. Ele fala sempre de forma estúpida, está sempre estouradinho. Isso é uma queimação de filme. O cara se diz crente, mas desrespeita os pais na nossa frente. Quando eu estou lá na casa dele para fazer alguma parada, o cara fala com os pais com maior estupidez e diz que é crente. É nesse sentido que Paulo está falando, cara, cuidado, sejam sábios quando vocês estiverem no trato, convivendo com a galera que ainda não teve um encontro real com Jesus. O cara se diz crente, mas cola nas provas da escola. O cara chama a gente para vir na reunião do UP, mas na hora do louvor ele fica mudo, inerte, num canto, fica catatônico. Isso também queima o filme. Né? Chamou um amigo não crente, de repente um amigo não crente ele vai falar, esse pastor está ligado. Chamou o cara para vir no UP, meu irmão, você tem que cantar igual um assembleano desesperado. Aleluia, glórias, canta mais Guilherme, Diogo. Não pode ser ofício fúnebre, né? Tem gente que vem louvar Jesus. Jesus morreu por mim. Não, pelo amor de Deus. Né? Toma um chá de repleplé e vem rodar aí. Né? Principalmente se você convidou um amigo. Né? Você tem que mostrar que você tem encanto por Jesus, você está deslumbrado por Jesus. Não assim, tá frio hoje, né? Poxa. Aí o cara vai falar, pô, essa criatura está com problema. Então, esses são exemplos de crentes que não estão agindo com sabedoria. Aí Paulo está falando, cara, tenha cuidado, por amor, por graça, tenha cuidado com a galera que ainda não teve encontro com Jesus. Porque quem teve, tem a obrigação de ser compreensivo com o irmão tosco que tem. A gente que está caminhando na fé há mais tempo, a gente acaba e tem que ser mais compreensivo, mais paciente com o irmão toscão que está caminhando com a gente. Mas não necessariamente o cara não crente vai ter essa paciência. Então, Paulo está falando, cara, sejam sábios no procedimento. Isso significa estar alerta, sensível. Use todas as oportunidades que Deus está te dando para você, com as suas palavras, proclamar o Evangelho. Portar-se com sabedoria, agir com sabedoria, também tem a ver com a nossa dignidade. Se a gente tem um testemunho que possa ser seguido, copiado por outras pessoas. Por exemplo, um cristão, alguém que teve uma experiência com Cristo, não pode ser caloteiro. Não pode. A Bíblia vai falar, a ninguém devais coisa alguma no seu amor. O amor você nunca vai conseguir pagar a dívida de amor que você tem para com o outro. Você não pode pegar uma parada emprestada e esquecer de devolver. Aquele crente, não posso emprestar nada para ele que some, vira gás lá na casa dele. Não pode. Um cristão tem que ser uma pessoa de palavra, tem que ser cumpridor das suas promessas. No mês passado eu estava conversando com um brother que constrói algumas pranchas para mim, e aí lá pelas tantas ele comentou que um outro cara que constrói prancha também, que se diz crente, está devendo uma grana num valor altíssimo para ele há um tempão, e ele liga para o cara toda semana, e o cara dá uma volta nele toda semana. E o cara diz que é crente. Então, assim, isso fala muito mais do que o discurso dele de dizer que é crente. Então, Paulo, agir com sabedoria cara, cuida do seu testemunho, cara, seja íntegro, seja alguém de palavra, seja alguém que as pessoas possam copiar, elogiar o seu comportamento diante do mundo.
Uma pessoa dessa está dando um testemunho péssimo. Imagina, vamos lá na minha igreja, o quê? Eu ir lá na sua igreja para ser caloteiro igual você? De forma alguma. Quero que Jesus te queime agora. Queima Jesus, né? Ele pode até usar bem as palavras, fazer oração, proclamar o evangelho com facilidade, mas o que a gente faz, fala muito mais do que só falar. Você tem que ter cuidado com isso, na convivência com o não crente. Versículo 6. O seu falar seja sempre... O que está escrito aí na sua Bíblia? Agora, eu gosto de jogral, eu gosto da participação da comunidade da fé. O que está escrito aí na Bíblia? Liga aí rapidinho. Versículo 6. O seu falar seja sempre... Isso, sabe como é que eu gosto? Eu fico feliz. Sinal que tem gente comigo, tem gente viva ainda aqui, prestando atenção na parada. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal. Não é com sazon, é com sal. Para que saibam como responder a cada um. O que isso significa? Sal naquela época não era só para dar gostinho bom na comida. O sal naquela época era a geladeira deles, evitava que as coisas apodrecessem. Você pegava um pedaço de carne, cobria com bastante sal, aquela carne ia durar muito tempo. Se ficasse sem sal, apodrecia. Então Paulo está falando que a palavra de vocês, o modo de vocês conversar seja agradável, tem que ter gosto bom, não pode ser coisa que apodreça o ambiente. Vocês não podem falar coisas imundas. Tem que ser um negócio bom, agradável, temperado com sal, com gosto bom. Que o outro que está ouvindo fala, cara, como é bom conversar com você. Seja temperado com sal. Para quê? Para você conseguir responder a todas as demandas da alma da pessoa que está conversando contigo. Quando a gente tem um papo agradável, qual é a consequência disso? Outras pessoas vão querer conversar com a gente. E aí Paulo está falando, cara, seja agradável, tempera as suas palavras com sal, para que você tenha um diálogo, uma conversa boa com outra pessoa. O nosso falar com os outros tem que ser temperado. O que é sal aqui nessa ilustração? Tem que ser temperado pela graça de Deus. A mesma forma como Deus fala com a gente, a forma graciosa como Jesus fala com a gente, como Jesus se revela para a gente, é dessa maneira que a gente tem que fazer com o outro. Trate, fale com os outros da forma como Jesus trata e fala com você. Amém? Isso é um padrão excelente, você não vai esquecer disso. Jesus chamou a gente para ser testemunha, e não juiz, nem advogado de acusação, nem promotor. É testemunha. O que é testemunha? É alguém que fala do que está vivendo, do que está experimentando. É impossível a gente proclamar o Evangelho corretamente, a menos que a gente esteja falando de forma graciosa, com amor, falando com amor pela pessoa que está ouvindo. Acima de tudo, a gente tem que cultivar um espírito bondoso para com os de fora. E isso não é fácil. Eu estou falando isso aqui para vocês, mas é um desafio. Por isso que Paulo escreveu isso para a igreja ficar ligada, prestar atenção. Às vezes você está falando com um não crente, cara, o que eu tenho vontade de voar no pescoço do cara e morder a jugular dele igual o Drácula. Aí eu tenho que lembrar, não, amigo, eu sou bonzinho, amigo. Né? Então você tem que estar ligado, que se você ficar distraído, vai dar ruim. Eu e você temos esse cuidado, a gente tem tido esse cuidado com as nossas palavras. Cultivar um espírito bondoso na hora da gente conversar uns com os outros e principalmente com os que ainda não conhecem Jesus. A gente tem cultivado essa paciência, essa mansidão, essa forma agradável de convivência. A gente precisa ter esse questionamento, a gente precisa ter esse cuidado, a gente precisa viver essa crise. Vamos para as aplicações? Então, a primeira aplicação, eu não posso nem criar outra que o apóstolo Paulo já deu para a gente aqui. Dediquem-se à oração. Primeira aplicação, olha lá. Dediquem-se à oração. O texto é claro. A oração, ou seja, a gente conversar com Deus, isso vai ajudar a gente com as nossas palavras. Isso vai ajudar a gente a conversar com os nossos pais, com os nossos amigos, com os nossos irmãos. Vai ajudar a gente a se afastar do pecado. Quanto mais eu falo com Deus, mais cuidado eu vou desenvolver na minha conversa com as outras pessoas. Quanto mais eu converso com Deus, mais parecido com Deus eu vou ficar.
mais parecido no trato com Deus, com Deus tem com a gente, no trato que Deus tem com a gente, eu vou ter com as outras pessoas. Quanto mais a gente estiver orando, quanto mais a gente estiver conversando com Deus, menos a gente vai pecar. Por quê? A gente vai estar alerta, a gente vai estar ligado, a gente vai estar sintonizado. Quando o enxofre chegar perto da gente vai sentir o cheiro rápido da parada e vai... Quanto mais a gente falar com Deus, mais vontade a gente vai ter de falar de Jesus para as outras pessoas. É tudo uma consequência, tudo um desdobramento. E é tudo um termômetro. Se você tem falado pouco de Jesus ou não tem falado nada de Jesus com as outras pessoas, é sinal que você está orando pouco, que você está conversando pouco com Deus. Segunda aplicação, fale de Jesus em todas as oportunidades. Você falou hoje de Jesus para alguém? Não precisa responder, não. Pergunta retórica para causar mesmo tensão. O que Marcão vai fazer agora? Já pensou? Podia descer agora do púlpito com esse microfone e lá atrás, colar do lado de alguém e perguntar, você falou de Jesus hoje para alguém? Mas eu tenho certeza que hoje você deu em algum momento, você deu uma olhada nas suas redes sociais, não deu? Não deu? Pode fazer assim com a cabecinha. Sim, pastor, sim, pastor. Hoje, quando a gente fala aqui de palavra, não é só a palavra falada, a palavra digitada também. O que Paulo está falando aqui? Utilize todas as oportunidades. O que são as redes sociais? Muita oportunidade. Cara, no mínimo, a gente tinha que postar alguma coisa sobre o reino, sobre Jesus, nas nossas redes sociais. Todo dia. Todo dia. Mexeu no celular para ver algum raio que o parta lá do Zap, pum, bota um versículo, bota uma passagem, bota propaganda do Up, bota foto do Clovinho, bota foto do Fabrício, não precisa botar minha foto não, mas bota foto dos caras que é o Diogo, o Guilherme. Mas vocês precisam fazer referências do reino, aproveitar todas as oportunidades. A galera que anda com vocês, que tem vocês como amigos nas redes sociais, eles precisam ter certeza que vocês são amantes de Jesus, que vocês gostam, amam Jesus. Não pode ter dúvida. Aí, às vezes, a gente usa as redes sociais para postar idiotice. Eu ia falar imbecilidade, mas é pesado, né? Eu ia falar imbecilidade, mas é idiotice parecido. Pô, e não posta uma parada legal. Então, assim, aproveita todas as oportunidades, cara. Todas as oportunidades. Às vezes, aquele grupo de WhatsApp chato, que só tem gente chata, amarga, você não pode falar uma parada dessa lá, né? Bom, bota um versículo lá. Senhor, manda logo o teu apocalipse, né? Traz paz na terra. Proclamou o evangelho, né? Mas proclamou, né? Pastor, fiz a minha parte. Pá! O que não pode é você passou 24 horas, você não aproveitou a oportunidade nenhuma. Agora, nesse período aí de pandemia, que a gente não pode conversar muito perto com as outras pessoas, cara, a gente pode compartilhar pregação, compartilhar passagem bíblica o tempo todo. Eu quero que o Espírito Santo incomode vocês quando vocês estiverem mexendo lá no celular e esquecer de fazer uma postagem sobre o Evangelho, que o Espírito Santo... Lembra lá que o pastor falou, aquele lunático lá? Posta logo. Ele deve estar te vigiando. Aí você já, posta logo a parada aí. Exponha algo sobre Jesus, sobre o Evangelho, sobre o reino de Deus. Isso é difícil? Isso é desumano? Vai cair o dedo? De alguns deveria até cair, que parava de mexer no raio do celular. Terceiro, estou muito empolgado aqui, vou botar mais umas 3 aplicações aqui. Terceira aplicação, viva de modo coerente com a fé que você diz ter em Jesus. Viva de modo coerente com a fé que você diz ter em Jesus. O que você fala sobre Jesus, no seu comportamento, no seu dia a dia, tem que ser coerente, tem que estar batendo junto. Quem é o melhor termômetro para saber se o nosso testemunho, se a nossa vida está sendo coerente com o que a gente fala? No caso de vocês, são os pais. Lugar mais difícil de ser crente bonitinho é dentro de casa, amiguinho. Se os pais de vocês não estão dando
crises homéricas, não estão gritando com vocês, não estão jogando panela em cima de vocês, é sinal que deve estar tendo um testemunho coerente. Viva de modo coerente com a fé que você proclama. A sua forma de viver e de falar são parecidas, têm coerência? Lembram alguém que anda com Jesus, que conversa com Jesus, que fala com Jesus? Ações incoerentes com a fé cristã destroem todo o testemunho dos nossos lábios. Dependendo do que você, da forma como você trata os seus pais, dependendo da forma como você trata o seu irmão, dependendo, não adianta nada você falar que hoje terminei de ler a Bíblia, está parecendo Satanás. Satanás também terminou de ler a Bíblia. Tem que estar ligado. Lembra, o que a gente faz fala muito mais do que só falar. Se a gente tiver cuidado com as palavras, com as nossas ações, o resultado disso é que a gente vai honrar Jesus no nosso dia a dia, nas coisas pequenas, nas coisas simples, nas coisas complexas. A gente vai honrar Jesus, por quê? A gente vai estar ligado nele, a gente vai estar prestando atenção na forma da gente falar, na forma da gente se relacionar com o outro. Isso vai, além de engrandecer Jesus, isso vai proclamar o Evangelho, porque toda vez que eu estou dando um testemunho coerente, toda vez que estou falando algo que tem coerência com a minha fé, eu estou proclamando o reino, eu estou proclamando Jesus e estou glorificando a Deus. Amém? Que Jesus nos ajude, que a gente aproveite todas as oportunidades, que com isso o reino se expanda, cresça e o Senhor seja engrandecido, adorado através da nossa vida. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Você em casa também, feche seus olhos, vamos conversar com Deus agora, vamos usar esse atributo maravilhoso que Ele nos concedeu para falar com Ele. Senhor, a gente reconhece como a Tua palavra é preciosa, é magnífica, Senhor, como ela nos ensina de fato a sermos seres humanos melhores, a sermos bênção uns para os outros. Senhor, ajuda a gente a lembrar, e muito mais do que só lembrar, a viver, a praticar todas essas instruções que o Senhor nos passou hoje à noite aqui na Tua palavra, Senhor. Ajuda a gente a aproveitar todas as oportunidades nas mídias sociais, em todo tipo de roda, de conversa, Senhor, em todo tipo de atividade. Nos dê, Senhor, criatividade, graça, inteligência, sabedoria e sagacidade, Senhor, para a gente falar do Senhor o tempo inteiro, Senhor, com alegria, com leveza, com encanto, abençoando as outras pessoas, Senhor. Que o Senhor também nos chame, Senhor, para estar o tempo todo conversando com o Senhor, orando, que o Teu Espírito nos alerte para isso, Senhor, e que a nossa vida, no nosso dia a dia, principalmente no nosso relacionamento com os nossos pais, dentro da nossa casa, Senhor, seja um culto que glorifique o Senhor em todo o tempo, em todo o tempo. É isso que eu te peço, te agradeço por esse momento agradável aqui com a galera do UP, e em nome de Jesus que nós oramos. Amém.